Conseguiu ver alguma coisa, ou Raíssa? No Face? Raíssa, tá me ouvindo? Raíssa, tá me ouvindo? A Raíssa saiu e voltou. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, nós estamos ao vivo. Agora eu estou conseguindo te ouvir. Isso. Chegou a conferir se estamos ao vivo já? Estamos ao vivo. Isso, conferiu a imagem, tá tudo certinho. Pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, o nosso boa noite, pode nos auxiliar informando se está chegando certinho som e imagem aí para você que nos acompanha. Nós temos o pessoal do grupo de comunicação também que está acompanhando, pode nos dar um alô, como que está chegando aí o áudio, também a imagem, para nós começarmos a nossa live nesse dia 18 de setembro de 2020, são 19 horas e 10 minutos. E essa live é uma live do SINDICEAB, Sindicato dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente e Afins. Nós estamos, portanto, ao vivo pelo Facebook, você pode curtir, seguir a página do SINDICEAB, curtir e compartilhar esse vídeo, e também você pode curtir, fazer o compartilhamento no perfil pessoal nos grupos que você segue. A live O Trabalho em Tempos de Pandemia reflete uma preocupação do SINDICEAB diante da realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus. O que tem sido feito para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras nos locais de trabalho? O propósito é diagnosticar, informar e conscientizar, seguido de um bloco de 15 minutos. Nós teremos, ao final, aliás, nós teremos 2 blocos iniciais de até 20 minutos cada, com a fala das 4 autoridades convidadas, seguido de um bloco de até 15 minutos para perguntas e respostas. E, por fim, as considerações finais e o encerramento. Eu vou dividir a apresentação, a mediação com a Larissa e também com a Laura, a Raíssa Melo, que é jornalista do SINDICEAB, e também a Laura Jesus Moura Costa, que é vice-presidenta do SINDICEAB. Boa noite, Larissa. Boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite, um abraço a todos que estão participando e aos nossos convidados também, né? Exato, nós recebemos, por falar dos convidados, com muita alegria, nossos convidados e convidadas, Olga Estefânia Duarte Gomes Pereira, que é coordenadora estadual do SINDISaúde, Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado do Paraná. Boa noite, companheira Olga. Boa noite a todas, boa noite a todos. Espero que a gente tenha aqui um bom debate. Temos também o Everton Luiz da Costa, ele é diretor-presidente do IAT, Instituto Água e Terra. Boa noite, presidente. Boa noite, Donizete. Boa noite, Laura, que me formulou o convite para participar dessa live. Boa noite, secretário Tigara, a Olga, a Raíssa também, que eu tive contato todo esse período, a doutora Margarete, que vai fazer parte desse painel também. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. É um prazer conversar com os meus colegas. Maravilha.
Temos também a doutora Margarete Matos de Carvalho, é procuradora-chefe do Ministério do Trabalho no Paraná, e nós queremos também saudá-la com boa noite. Boa noite a todos e todas. Meus cumprimentos, meus cumprimentos especiais aqui ao secretário Otigara. Agradeço, Laura, o seu convite, a gentileza do seu convite. Boa noite também ao Everton, à Olga, e a Raíssa e a você, Donizete. Espero igualmente que tenhamos um bom debate. A pandemia, ela trouxe uma nova rotina para os trabalhadores e para as trabalhadoras do Estado. Home office, utilização dos equipamentos de segurança individuais, distanciamento social, cuidados de higiene pessoal e transporte são apenas algumas das mudanças necessárias nesse novo cenário. E ao cumprimentar o secretário Ortigara com boa noite, eu quero já franquear a palavra por até 10 minutos para ele trazer as suas considerações sobre esse importante tema. Boa noite, secretário, seja bem-vindo. Boa noite, Donizete. Tomou uma água boa ali em Nova Esperança para engrossar a voz hoje, né? Saudar a toda a equipe, a Raíssa e a Laura do sindicato, e saudar os colegas, obviamente, com respeito aqui, a doutora Margarete Carvalho, que é do Ministério Público do Trabalho, a procuradora-chefe, o Everton, nosso colega de trabalho, né, de governo, e a Olga, do Sindicato de Saúde, e dizer que também na condição de fundador desse sindicato, né, é um prazer participar desse momento de troca de informações, num ano particularmente em que o mundo virou de cabeça para baixo. Saudar quem nos acompanha pelas diversas plataformas, Facebook particularmente, dizer que a gente tinha uma expectativa elevada de uma certa retomada da economia brasileira em 2020, que pudesse oportunizar aos cidadãos comuns, né, alguma perspectiva maior, melhor de recomposição de renda, tão afetada pelo período de queda de produto aí nos anos pós-2010, 2013, 2013 em diante. Mas o ano acabou trazendo essa grande preocupação, primeiro de saúde pública e segundo de economia, né, de capacidade de oferecer vida digna, conforto, bem-estar, né, segurança às famílias. E todos aí, sem exceção, viveram dramas, né, pessoais, ou vivemos todos dramas coletivos, vivemos dramas de falta de entendimento, de posicionamentos políticos equivocados, né, de um palavreado muito ruim de certas autoridades da República Federativa do Brasil, o que trouxe como consequência um certo divisionismo interno do país, ou explicitou ainda mais essa divisão, o que é lamentável. Nós aqui, que no âmbito da agricultura, que somos, né, Donizete, bastante assim, até com certos preparo para o enfrentamento de dificuldades sanitárias, né, nós sabemos do rito que deve ser seguido. E desde o primeiro momento, na possibilidade de aconselhamento pessoal do dirigente maior do Estado, do nosso governador Ratinho Júnior, do nosso chefe de saúde pública, né, de saúde, Roberto Preto, eu fui enfático ao dizer assim: conduza-se, não pelo viés político, conduza-se sob o comando, sob o patrocínio das equipes de saúde pública. E, portanto, a palavra deve ser dada sempre primeiro, em última instância, por quem é responsável em nome da sociedade, de conduzir o serviço de saúde. Bueno, isso pegou a gente muito no contrapé, nós tivemos que nos reinventar do ponto de vista de curtíssimo prazo, né? O impacto da suspensão de aulas que exigiu na contraface a presença de pais e mães em casa, né? Para dar atendimento aos filhos, para no mínimo acolhê-los e mantê-los com alguma atividade. Aí, na sequência, todos nós expostos mais ou menos
os efeitos da pandemia, tivemos que tomar medidas adequadas, do meu ponto de vista, que é o afastamento imediato das pessoas com maior risco, naquele instante com maior risco, as mais idosas, ou com alguma comorbidade que pudesse, de alguma forma, afetar. Fizemos isso no âmbito do Executivo Estadual, imediatamente, mesmo sabendo que nós estamos funcionando num serviço essencial à sociedade. Lembro-lhes, a todos que estão participando, de que nós, quando se reconheceu a situação pandêmica no Brasil, ou antes disso, né, mas a gente vinha de uma colheita de safra, a atividade biológica feita normalmente a céu aberto ou em ambientes controlados como granjas, e que determinadas cadeias você não consegue simplesmente girar a chave ao contrário, desligá-la e ir para casa sossegado até passar a pandemia. Nós mesmos, no nosso âmbito, né, temos pesquisas com animais em andamento, temos inúmeros empreendimentos de pesquisa em laboratórios ou em ambientes controlados, como estufas em Londrina ou nas nossas 17 estações de pesquisa. Tivemos que nos reinventar, obedecendo à máxima de liberar as pessoas que tinham as mais expostas, as mais vulneráveis, né? Mas tivemos que manter um certo nível de trabalho, né? Oferecendo, obviamente, todo tipo de proteção individual, com as recomendações da OMS e as recomendações do Ministério da Saúde ou da Saúde Pública Paranaense, com EPIs e toda a forma de higienização, de controles, de não aglomeração, de distanciamento possível, de reinvenção de escritório, etc. Bom, a gente sabe que nem tudo são flores, nem tudo funciona como a gente imagina. Nós temos servidores que a gente respeita o direito, que não tem nenhuma possibilidade de fazer teletrabalho, home office, porque não tem habilidades com equipamentos, com computadores ou com outras formas de comunicação digital, e, portanto, estão respeitado aí o custo social, estão em casa com algum acompanhamento nosso, quase que permanente. Outros tantos estão colaborando e, possivelmente, na sequência, muitos de nós vão continuar trabalhando de casa, né, nesse novo desenho que se faz aí para o futuro, o comportamento social das sociedades. A nossa não vai ser diferente, né? Especialmente quando o ano que vem chegar aqui o 5G, né, que aumenta muito a velocidade e tal, né? A gente vai ter que construir aí uma nova dimensão até para a CLT, em alguns aspectos, etc, etc. Bom, como o setor privado precisou trabalhar intensamente, e aí teve todo um acompanhamento, um trabalho de construção de ambientes mais protegidos, uma participação muito intensa do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, então, Ministério do Trabalho, da Secretaria de Trabalho, na verdade, do TRT Paraná. Só para dar uma dimensão, nós temos aqui aproximadamente 85 mil trabalhadores em chão de fábrica dentro de frigoríficos, né? Ambientes, sem contar laticínio, sem contar o desdobramento disso. E isso é um ambiente bastante propício à enfermidade, porque é um ambiente úmido, molhado e aglomerado, né? Então, tivemos que nos reinventar, aumentar custo, exigir gastos importantes das empresas, abatedores de suínos, de frangos, de bovinos, né, etc., para isolar, para separar em restaurantes, separar em vestiário, separar em transporte. Então, foram todas providências que foram sendo tomadas com muita habilidade, com muito jeito, para não... Porque são cadeias longas, todas conhecem, que não se desliga uma produção de pintainhos, que vem da produção de ovos, que vem das galinhas, onde tem lá, que são galadas, né, e etc., etc., que tem a fábrica, que é uma cadeia longa. Então, houve esse certo entendimento, mesmo porque a comida, mesmo porque nós temos muitos contratos mundiais para honrar. O Brasil é importante nesse contexto, e nós tivemos que, por exemplo, acompanhar muito isso. Nós estamos na reta final para nos livrarmos de uma enfermidade
conhecida do mundo todo, que é a febre aftosa, que nós não temos, mas nós estamos no tempo de daqui a 8 meses e alguns dias de reconhecer mundialmente o nosso fim dessa enfermidade. Tivemos que fazer disso sorologia, inquérito soroepidemiológico em 10 mil animais, em um número grande de propriedades rurais do Paraná. Enfim, nós continuamos com todos os cuidados funcionando, né? Felizmente, no nosso âmbito, né, do SINDICEAB, tivemos baixíssimos casos de contaminação, e a maioria ainda dos contaminados sem sintomas explícitos, né? Então, sorte nossa, mas a gente procurou estabelecer todos os cuidados. Eu, particularmente, que peço meus cabelos brancos, eu tenho 42 anos, não, eu tenho mais, tenho 65, eu tive que funcionar o tempo todo, eu moro pertinho, a gente trabalha em uma sala isolada, né? Tocando, de alguma forma, procurando manter animado quem tem que funcionar em nome da sociedade, mantendo o setor de alimentação funcionando, né? Para que as famílias minimamente tenham as feiras livres, os supermercados, as mercearias, as diversas formas de provimento de alimentos, né, adequadamente supridos para que as famílias pudessem se abastecer. Nesse aspecto, nós demos uma guinada importante, o fechamento de restaurantes, etc., a não ser por entrega, né? Eles acabaram direcionando a feitura de comida nos lares, nas casas das pessoas, com muito mais intensidade, e isso exigiu, de alguma forma, a intensificação de outro tipo de abastecimento. Essa redução da curva de infecções e de mortes, né, que está acontecendo no Brasil, devagarinho, no Paraná, antes disso, né, a gente tinha leituras assim, né, abre e fecha, embates duros com prefeitos, né, dizendo assim, vai dar porcaria daqui a 7 ou 14 dias, e dava, né? A gente teve datas significativas, né, de que, por falta de um pulso mais firme de alguns dirigentes em alguns municípios, a gente teve uma exposição maior, aí aglomerações maiores e, possivelmente, a história vai contar isso, né, infecções, um número mais elevado de infectados, e a gente viu isso, Dia das Mães, Dia dos Pais, assim, data certa, olhava a rua, uma certa liberação, isso sagrado que ia acontecer dias depois. Bom, nós estamos numa fase agora diferente, de redução, de refluir vagarosamente. A única solução é a vacina, ponha isso na cabeça, não tem outra, né? É a vacina. Então, a gente torce para que todas as inúmeras experiências, algumas mais avançadas, outras mais restritas, né, possam chegar rápido para a imunização dos cidadãos paranaenses, né, dos seus 11 milhões e poucos, entre os quais nós, servidores públicos, entre os quais nós, servidores do SINDICEAB, né? E aqui o SEAB é maior do que o resto, viu, Dona Ivete? Brincando ali, mexendo lá com o Everton, que o IAT, né? Mas todos irmãos, brincadeira à parte. Bom, nós estamos na fase agora e possivelmente, né, na semana que vem, haja aí alguma modificação legislativa não, de normas de comportamentais nossas, dos servidores públicos estaduais, possivelmente, nada com aula, nada com outras coisas, mas do ponto de vista do servidor público, pode ser que uma parte, os não vulneráveis, voltem um pouco mais presencialmente, tá? Uma decisão que está sendo construída com jeito, com tato, conduzida exclusivamente pelo secretário de Saúde, né, como responsável maior. Assim foi o ato do governador nessa semana, que publicou um decreto trazendo para esse aspecto, modificando lá o 4230, né? E, portanto, dizendo assim, olha, vai funcionar segundo o critério de saúde pública e, tanto quanto possível, com todos os cuidados, é possível que a gente volte um pouquinho mais presencialmente. Nós que estamos, Donizete, se conhece bem, instalando uma nova safra, né? Então, o campo exige da gente uma presença técnica de aconselhamento um pouco maior, não sem grandes exposições, usando tanto quanto possível todas as ferramentas de comunicação com os nossos assistidos agricultores. Nós que
enfim, temos que estar, de alguma forma, evoluindo nos cuidados, na nossa vigilância nas barreiras, nas 33 barreiras que nós mantemos por força de legislação, por força de cuidados contra o burlamento à regra sanitária da aftosa, na nossa divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul, 24 horas por dia, porque nós compromisso, porque nós tiramos a muleta da vacina dos animais e, portanto, quando você tira a muleta da vacina, você tem que intensificar os seus procedimentos de vigilância. Nós que, de alguma forma, temos inúmeras obras em andamento, fruto de parceria, de convênio, de contrato com municípios, etc., e tem as obras, a construção civil não parou, nós temos que, de alguma forma, fiscalizar, fazer medições, pagar, enfim. Nós estamos, de alguma forma, com restrições funcionando, mas, acima de tudo, assim, desde o princípio, a palavra de ordem, preserve vida, depois o resto. Então, esse foi o tom que nós usamos aqui no Paraná, preserve vida, depois o resto, e, tanto quanto possível, permitimos aí que uma parcela dos nossos colegas pudesse presencialmente estar tocando violino, mantendo a música funcionando, a grande maioria das pessoas em casa, especialmente na assistência técnica, especialmente na pesquisa agrícola, onde temos um quadro um pouco mais envelhecido, né, mais na pesquisa que na assistência. E aqui na direta, sem exceção, todos que apresentaram a qualquer grau, desde o meu diretor técnico, que tem mais de 60 anos, está em casa, funcionando, trabalhando mais do que nunca, né? Rendendo mais, né? Mas, assim, cooperando para que a gente mantenha um ambiente dentro do quadro pandêmico, dentro do critério exigido aí, comportamental, mantendo funcionando aí os serviços que são uma forma de respeito aos agricultores e aos trabalhadores que não podem parar porque fazem uma atividade essencial. Enfim, nesse contexto, a gente continua firme, continua zeloso, cuidando, adotando todas as providências para que ninguém, né, possa, por nossa iniciativa, sofrer qualquer tipo de contaminação por ausência de cuidado do dirigente ou dos dirigentes do Sistema Estadual de Agricultura, que envolve pesquisa, assistência, SEASA, etc., onde circulam milhares de pessoas também, lá com equipes médicas, lá com exames sendo coletados todos os dias nas unidades, particularmente em Curitiba, lá com, enfim, com aferição de temperatura, lá com controles maiores, né? E, felizmente, repito aqui, nós estamos com um grau um pouco menor de contaminação do que a média da população, o que significa que, de alguma forma, o tom está um pouco mais certo e a gente está feliz com isso. Muito bem, secretário. O secretário poderá ficar mais um pouco? Como é que está a agenda? Daqui a pouco, que assim, não você sabe que não tenho preguiça, eu chego cedo, saio tarde, que eu tinha marcado uma outra live agora com o pessoal lá do Pinhão, sabe? Eu tenho que entrar daqui a pouquinho, tá? Mas eu vou estar por aqui, talvez, se for rápido, eu volto para vocês, Donizete. Eu estou todos os dias disponível. Na minha ausência, pode criticar à vontade, não tem nenhum problema, né? Pode usar a palavra normal, que não tem nenhum problema. Quem sabe alguém me acompanha, alguém vai me dizendo se tem alguma coisa importante, e se tiver no chat ou na informação aí alguma pergunta que eu possa responder depois, eu respondo no fim de semana numa boa, por WhatsApp, por e-mail, é só me dar a forma, a técnica que eu alcanço as pessoas, Donizete, tá bom? Então, ótimo. Assim, não é nenhuma sacanagem, desculpe, doutora Margarete, eu tinha combinado, aí quando o sindicato chegou com o convite, eu tinha já agendado, e eu não posso, já está começando lá, inclusive, né? Eu não posso atrasar muito lá, desculpe, tá bom? Agradecemos. Forte abraço a todos, forte abraço, fique com Deus, tanto quanto possível, né, com saúde, tá bom? Agradecemos ao secretário e as dúvidas, enfim, que eventualmente tiver, nós vamos anotar e encaminharemos ao secretário. Nós vamos ouvir agora a doutora Margarete, nós fizemos uma inversão devido à agenda do secretário, e a partir de agora, o pessoal que está acompanhando no Facebook, você pode fazer as perguntas já nos comentários, nós estamos acompanhando, e lá no final haverá uma sessão para esclarecimento dessas dúvidas, onde as perguntas que você fizer, nós vamos esclarecer aqui com os convidados, e no caso, se for dirigida ao secretário Ortigara, a gente vai enviar por escrito e depois haverá a resposta. Doutora Margarete, mais uma vez, boa noite, bem-vinda, às suas considerações.
Boa noite novamente. Quero crer que o interesse maior, talvez, de quem esteja nos assistindo, seja em relação aos servidores da Secretaria de Saúde, né, as medidas de saúde e segurança aplicáveis a eles no contexto da pandemia. Quero dizer que o Ministério Público do Trabalho tem sido muito atuante em relação a este tema, temos nos dedicado muito para garantir a proteção à saúde e também os demais direitos fundamentais de trabalhadores e trabalhadoras durante o período da pandemia. É importante que todos saibam, porque existe sempre uma dúvida em relação a isso, que em relação ao meio ambiente de trabalho, no que está inserida aí a proteção à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, é da atribuição do Ministério Público do Trabalho, também quando se tratar de servidores públicos, ou seja, os servidores, né, que prestam serviços no regime estatutário. Isso porque já, né, em decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, já se compreendeu que os artigos da Constituição Federal que protegem a saúde não é só dos trabalhadores seletistas, mas sim de todos os trabalhadores, independente do vínculo que seja mantido. Então, nós temos, por exemplo, o artigo 6º, né, da Constituição Federal, que protege e garante os direitos sociais fundamentais, dentre eles a saúde, a segurança e o trabalho. Também o artigo 7º, inciso 22, diz que é direito de todos os trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Aqui está, por exemplo, o fundamento que trazemos nas nossas ações, nos nossos expedientes, para dizer que, por exemplo, né, as normas regulamentadoras que antes eram emitidas pelo Ministério do Trabalho, né, que eu sou do Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho não existe mais, né, a gente tem agora o Ministério da Economia, onde está a inspeção do trabalho. Então, as normas de saúde, higiene e segurança expedidas pelo Ministério do Trabalho, já extinto, elas se aplicam também aos servidores públicos, né? É importante dizer que o meio ambiente de trabalho, ele compreende um conjunto das condições, não só internas, mas também externas do local de trabalho e também a sua relação com a saúde e segurança dos trabalhadores. Também não é demais dizer, né, que o artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Portanto, os servidores públicos têm, para além da proteção que todo cidadão tem, do seu próprio empregador, né, ter essa previsão, essa obrigação expressa no texto constitucional. Nós nos pautamos também no princípio da prevenção e da precaução, precisamos ter isso também sempre em conta quando discutimos um tema tão importante quanto o que nós estamos discutindo agora. Precisamos também em conta que, para a efetividade dos direitos sociais fundamentais, dentro de cenários de extremas e sistêmicas mudanças imprevistas nas relações de trabalho, como que está acontecendo agora, neste momento, nós temos que reconhecer a progressividade dos direitos sociais e as condições materiais e normativas mais protetivas, por todos os meios apropriados. Ou seja, não podemos e nem devemos aceitar que a proteção à saúde, por exemplo, ela seja feita de um modo incompatível com essa progressividade dos direitos sociais, ou seja, que haja flexibilização, inclusive, de regras anteriores mais protetivas e que possa expor a saúde de quem trabalha. Né? Nós temos acompanhado muito o avanço científico em torno da SARS-CoV-2, né, Covid-19, temos já documentos científicos que dizem que o contágio se dá também pelo ar, né? Não só pelo contato direto, porque existia toda uma polêmica em torno disso, então também pelo ar, por partículas microscópicas geradas a partir da evaporação de gotículas respiratórias. O serviço, o Centro, né, de Controle de Doenças, de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, preconiza um distanciamento social de 2 metros para garantir a saúde das pessoas, e logo vocês vão saber o porquê que eu estou fazendo referência a esses 2 metros de distância. A Organização Internacional do Trabalho elaborou 2 documentos que tratam sobre o retorno seguro ao trabalho no período pós-isolamento social, mas devemos considerar, por exemplo, acho que o secretário
um pouco falou a respeito disso, que nós não tivemos, de fato, no Brasil, medidas efetivas de distanciamento. O que nós tivemos foram medidas extremamente ampliadas, flexibilizatórias ou flexibilizantes de medidas protetivas. Não podemos dizer que houve o distanciamento social preconizado pela Organização Mundial de Saúde, porque não só teve essa dificuldade aí de diálogo entre o governo central e os estados e municípios, como também houve um alargamento extremamente excessivo do que seriam atividades essenciais e o que deveria ser mantido ou não em funcionamento, mas tudo em função da pressão econômica do que da proteção à saúde. Isso aconteceu em praticamente todos os lugares que a gente tem avaliado. Nós temos também um documento da Organização Mundial de Saúde, que é um guia mesmo do uso de máscaras. Nós precisamos desses documentos na hora de definir o que deve ser fornecido ao servidor no retorno ao trabalho, e a gente agora está discutindo, né, o retorno. Também temos que ter em conta que, com o surgimento do novo coronavírus, que é um risco biológico, nós estamos falando de um novo risco do ambiente de trabalho, um risco que não existia, e, portanto, temos que atualizar as documentações relacionadas à proteção à saúde, como o PPRA, o PCMSO, e considerar esse novo risco biológico para fazer constar destes documentos quais serão as medidas que devem ser adotadas de proteção ao conjunto de servidores de cada órgão. Temos também que ter em consideração que a NR6, né, que é uma norma regulamentadora que eu já me referi no início, ela estabelece que equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado, né? Nós temos importado muitos equipamentos agora por conta da pandemia, ele só pode ser posto à venda ou utilizado desde que tenha um certificado de aprovação expedido pelo órgão nacional competente. E estou dizendo isso porque temos encontrado muitos equipamentos distribuídos aos trabalhadores que não têm esse certificado e, portanto, sequer podem ser considerados como equipamentos de proteção individual. E dou um exemplo muito claro de alguns estabelecimentos que estão indicando o uso de máscaras de tecido. Máscara de tecido é para você utilizar no seu ambiente social. Se você estiver no ambiente de trabalho, aí tem que ser equipamento de proteção individual e não pode ser máscara de tecido, tem que ser, no mínimo, a máscara cirúrgica com a troca a cada 2 horas. E para implementar algumas medidas, eu vou falar rapidamente quais são os principais pontos que a gente tem levado para todos os empregadores e também para o setor público, que deve igualmente atender essas obrigações, né? Como medida de vigilância, por exemplo, né? Promover estratégias de vigilância ativa, com monitoramento diário dos trabalhadores para fazer uma identificação precoce e também o afastamento imediato e precoce de trabalhadores e trabalhadoras com suspeita de Covid-19. Então, essa é uma obrigação que tem que ser assumida para garantir que não haja um contágio significativo, ou quem sabe surto, ou mesmo descontrole entre os servidores de um determinado órgão. Deve ser elaborado um protocolo de triagem e afastamento dos trabalhadores que forem identificados com sintomas ou com suspeita, e também um protocolo de retorno. Como que vai ser feita essa triagem, como que vai ser esse afastamento deve ser feito, e quando do retorno, o que deve ser observado, né? Porque após o retorno dos trabalhadores, os que tinham sido afastados com quadro suspeito ou confirmado, eles deverão utilizar equipamentos de proteção individual iguais àqueles que são utilizados aos demais servidores, até porque, como vocês sabem, não há evidência científica de que quem já se contaminou não vai ser mais contaminado. Nós não temos evidência científica de que existe essa imunidade de rebanho, né, que a gente ouve tanto falar. Na verdade, os estudos mais recentes demonstram o contrário, que é possível que alguém que já tenha sido infectado vá se reinfectar, então tem que haver o mesmo cuidado. Tem que implantar a rotina de testagem. A gente tem percebido uma resistência muito grande, não só das empresas, pelo custo que isso representa, mas também de órgãos públicos, de fazer essa testagem. No início, nós até compreendíamos, porque tínhamos, de fato, um desabastecimento, tanto de equipamentos como de testagem. Hoje, isso não é mais um problema, não é mais
um argumento que nós possamos utilizar para afastar a testagem, e a testagem que nós recomendamos é a testagem padrão RT-PCR, associada a testagens sorológicas, testes rápidos, mas que tem indicador de IgG e IgM, né? Obviamente, conforme a avaliação médica, em trabalhadores que mantiverem rotina de trabalho presencial e que desempenhem atividades em ambientes compartilhados, né? Porque isso tudo ajuda na adoção de estratégias de monitoramento, de controle da cadeia de transmissão, de redução de impactos, observados os critérios, portanto, estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde também. Os trabalhadores, eles devem ser orientados a procurar o serviço de medicina do trabalho da unidade ou atendimento médico em caso de alguma alteração clínica, né, sinais ou sintomas suspeitos de Covid-19, a fim de que o médico faça a sua avaliação clínica. Estamos indicando que esse serviço seja prestado por telemedicina, ou na unidade de estabelecimento, ou na residência do trabalhador, a depender do caso, para que evite, obviamente, o trajeto ou o deslocamento dessa pessoa que possivelmente está contaminada, né? Na hipótese em que o trabalhador, portanto, não estiver no local de trabalho, a preferência será do uso da telemedicina. Tenho recebido denúncias ou reclamações, podemos chamar assim, de que os servidores estaduais têm sido submetidos a perícias, né? E o que nós estamos justamente nesse momento, primeiro, que não precisa passar por perícia, basta um atestado dizendo, né, dizendo que o trabalhador está com sintomas e enquanto o teste não tiver o seu resultado, ele vai ficar afastado. O teste dando negativo, né, associado, como eu disse, o RT-PCR com a testagem sorológica, ele retornaria ao trabalho né, com resultado negativo, ou então continuaria afastado, sem necessidade de perícia. Passar por perícia é trazer maior desconforto para o trabalhador e também maior risco, não só para quem é do serviço de perícia médica, como para o próprio empregado, que tem que ficar se deslocando, né? No caso de contaminação em razão do trabalho, isso é uma coisa muito importante, mesmo na suspeita, não precisa ter confirmação, é preciso que seja realizada a imediata emissão da CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, enchendo o formulário, tanto no ESUS, que é próprio, né, da Covid-VE, como do SINAM. E também deve ser comunicado à vigilância epidemiológica do município, onde os servidores prestam seus serviços, e ao sindicato da categoria profissional, porque o sindicato precisa saber e conhecer a realidade da sua categoria. Em relação às medidas administrativas, estamos recomendando que sejam elaboradas estratégias e implementadas rotinas de atendimentos por meio telefônico ou comunicações virtuais, pode ser por WhatsApp, similares, né, reforçando o trabalho remoto, estabelecer e divulgar canais também remotos para que não haja necessidade de atendimento presencial do público, uma vez que é possível fazer a orientação e o atendimento por telefone, e então, por isso, né, desenvolver e implementar protocolos de teleatendimento. Também em relação ao ar-condicionado, tem que ter um plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado, para garantir que ela vai ter contágio através desse sistema, e se não tiver esse plano de manutenção, o ar-condicionado tem que se manter desligado. Manter, obviamente, o abastecimento de itens imprescindíveis, né, de equipamentos de proteção individual, fazer, obviamente, uma previsão da quantidade necessária para que não haja o desabastecimento a longo prazo. Tem que monitorar o uso correto desses equipamentos, tem que identificar e afastar os trabalhadores integrantes do grupo de risco, né? E no caso do Paraná, o primeiro decreto lá, que é o 4230, já falou, né, dos servidores em teletrabalho, o que foi reforçado depois pelo decreto posterior, o 4258, e a gente tem visto mesmo assim, mesmo com decreto governamental determinando que os servidores públicos estaduais devem realizar seus serviços por teletrabalho, ainda temos uma certa resistência de não afastar sequer o grupo de risco. Vejo que a indicação do teletrabalho é para todos.
a não ser naquelas atividades. Aí faz a exceção, né? Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde e alguns outros serviços ligados à segurança e saúde. Então, a regra é o trabalho remoto. Não sendo possível o trabalho remoto, em razão da natureza da atividade do serviço prestado, aí tem que garantir toda a segurança para quem vai fazer o trabalho presencial. Mas o grupo de risco nem se cogita. Este deve e já deveria ter sido afastado de imediato, sem precisar, inclusive, de judicializar, como às vezes tem sido necessário, essas situações. Né? Em relação às empresas terceirizadas, elas também devem cumprir as mesmas medidas, não tem por que ser diferente, a gente está falando de seres humanos que devem e merecem receber o mesmo tratamento, independente da natureza do vínculo mantido com a prestadora de serviços. Então, assim, muito rapidamente, eu tentei falar o máximo de informações no tempo que eu tinha, não sei se falei muito rápido, mas vou continuar aqui se houver necessidade de trazer mais esclarecimentos. Obrigado, doutora Margarete. Há perguntas já que a gente vai trazer depois das outras duas falas, então é importante, o pessoal tem algumas dúvidas e é bastante importante esse debate acerca do direito. Eu quero passar para a nossa companheira Laura, que vai fazer a condução das duas falas, os nossos dois convidados que ainda estão por falar. Companheira Laura. Muito obrigada aí ao convite que aceitaram, né, o nosso convite, o Everton, a Olga, a doutora Margarete, o secretário Tigara também. E caso dê problema com o meu som, por favor, me avisar, Donizete, porque eu tenho sempre um pé atrás em relação a esse som. Mas nós temos recebido no sindicato sempre alguns comentários, né, em relação ao retorno ao trabalho. E aí que eu gostaria de ouvir, né, do Everton sobre a questão do meio ambiente, né, do sistema estadual todo do meio ambiente, que existe uma demanda de serviços, né, e existe também uma carência de medidas protetivas para o servidor. Nós sabemos que, pelo sindicato, foram já encaminhados ofícios solicitando, né, máscaras, solicitando toda essa medida. Até, inclusive, hoje eu fui ao colégio, que não trabalho só interno, e lá no colégio eles estavam fazendo a medição da temperatura. E no meio ambiente, pelo que a gente sabe, ou pelo menos que os servidores nos passam, né, é que não há nenhum controle de temperatura de quem chega ali, ou nós sabemos que estão, né, que os protocolos estão sendo virtuais, que existe todo um atendimento virtual, mas o trabalho de fiscalização tem que ser a campo, né? E tem várias outras situações. O próprio licenciamento também não pode ser feito um licenciamento só de gabinete. Então, gostaríamos de ouvir, né, como está essa situação, quais as providências que estão sendo tomadas né, e a realidade, né, que estamos vivendo aí dentro do sistema estadual de meio ambiente. Tudo bem, Everson? Tudo bem, Laura, obrigado. Eu tenho 10 minutos, né, Donizete? Você que é o coordenador de tempo, é isso? Aproximadamente. Vou fazer uma fala rápida aqui e tentar esclarecer essas questões aí que a gente sabe que são que preocupam a todos os nossos funcionários. Então, mais uma vez, uma saudação especial a todos os participantes, aos meus colegas de trabalho, aos colegas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que compõem o nosso sindicato como um todo, pessoal da saúde também, que certamente está prestigiando a presença da Olga aqui conosco, né?
Então, veja, Laura, nós, quando assumimos a nossa gestão em 2019, eu costumo dizer que nós amanhecemos 2019 com 13 milhões de desempregados. Então, uma preocupação muito grande por parte do sistema de meio ambiente de dar uma resposta rápida para a sociedade paranaense em processos que vinham se arrastando, né? Nós temos uma quantidade enorme de processos, o quadro funcional diminuto, né? Cada vez menor, e a questão da demanda excessiva de trabalho, realmente, nós tínhamos essa visão e sabíamos que, para dar essa resposta, nós teríamos que agir com muita estratégia, com muita inteligência para tentar vencer esses obstáculos. Então, trabalhamos com nomeações técnicas, trabalhamos procurando otimizar os 3 institutos, né? Hoje, nós estamos com a incorporação dos demais institutos ali pelo Instituto Ambiental do Paraná, o Instituto das Águas e o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia, e dessa forma buscando otimizar esse grupo de pessoas, esse grupo de técnicos, que eu tenho orgulho hoje de estar comandando, né, de representá-los aqui no comando, e que é um patrimônio intelectual valiosíssimo para o Estado e que tem aí nas suas relações com os residentes, que foi uma alternativa utilizada também, que já vinha sendo da gestão anterior, mas ampliamos significativamente nessa gestão, mais os bolsistas também, e a resposta que todos nós queremos, né, todos nós queremos, é com relação ao nosso concurso público, que também foi, já desde o início, o entendimento, aí, a sensibilização do secretário Márcio Nunes e do governador Ratinho Júnior, que deveríamos fazer um concurso, e esse concurso, infelizmente, acabou não se concretizando por conta da pandemia, ele estava marcado para o dia 5 de maio. Então, a busca de soluções na estratégia com os funcionários para se dar essa resposta. Crise econômica, crise hídrica agora, e a pandemia no início de 2020. Quer dizer, um quadro realmente difícil de ser gerido, né? Mas estamos procurando essas alternativas aí para poder fazer os atendimentos necessários. Alternativas para a precaução com relação às contaminações, ao contágio das pessoas, dos funcionários, né? Então, nós fizemos, primeiro, a questão do atendimento ao público, ainda não atendemos ao público, né? Existe uma possibilidade de um retorno parcial nos próximos dias, isso aí está sendo decidido, tem tido reuniões aí dos diretores gerais das secretarias, né? Tentando achar uma solução para o atendimento ao público, mas nós não estamos atendendo ao público já desde março, né? Então, esse afastamento, né, o afastamento entre os funcionários, a delimitação da área, né? Então, nós temos lugares lá, quem conhece a nossa instituição, a Laura conhece bem, sabe que nós temos muita gente próxima, trabalhando muito próximo por conta do espaço físico que nós temos, por conta desses residentes que nós recebemos, por conta dos estagiários e tudo mais. Então, hoje nós temos... Com as chefias regionais, com as chefias imediatas, desculpa, e com os regionais também, um acordo de que eles devem cumprir religiosamente o que está estabelecido lá em termos de afastamento entre funcionários, a área máxima de 9 metros quadrados por funcionário, sempre buscando evitar a proximidade entre eles e que vai certamente prevenir o contágio dessa doença que realmente tem sido, para o mundo inteiro, um grande problema. Então, a orientação é essa. O sistema de rodízio ele acabou acontecendo também por conta de que não havia espaço físico mesmo para uma boa parte dos funcionários poderem voltar ao mesmo tempo, né? E o teletrabalho foi uma solução muito boa, no fim das contas, porque hoje nós verificamos que tem diversas áreas que o desempenho é muito melhor até do que era presencialmente.
Então, isso deve mudar aí, né? Eu não gosto de falar desse novo normal aí, mas isso deve mudar mesmo a nossa realidade, mesmo depois que se alcançar aí um equilíbrio na nossa relação com essa doença aí, que certamente vai vir através da vacina. Então, nós temos buscado esse acordo. Eu me sinto muito confortável de falar isso, eu tenho certeza que os acordos que as chefias imediatas têm feito com os funcionários têm sido muito amigáveis. Eu não chega para mim queixa de funcionário que está sendo submetido a uma situação, para mim não chega, porque nós estabelecemos essa relação dentro dos limites que hoje se conhece aí do necessário afastamento. Então, esses acordos têm sido feitos e têm sido, vamos dizer assim, eu considero, bem relacionados entre chefias e funcionários, e o resultado de desempenho, ou seja, a resposta que nós temos, a obrigação de dar para a sociedade em termos de realização, de atendimento aos pedidos, aos diplomas legais, seja a outorga, seja o licenciamento, seja as regularizações fundiárias que fazemos, sejam as obras de saneamento ambiental que nós fazemos também, né? Então, essa resposta ela tem que ser dada por conta de que é uma exigência da sociedade. A sociedade nos cobra que nós executemos esse trabalho para poder realmente essa economia não desfalecer completamente em função dessa realidade que nós estamos vivendo. Nós, nesse espírito do teletrabalho, procuramos providenciar aos funcionários todas as condições de trabalho remoto, então, acessos a sistemas. Um aspecto importante que nós temos trabalhado também muito fortemente é na transformação digital, que é um grande passo que nós temos que dar para que nós modifiquemos esse estado de coisa aí dos processos em papel, grandes quantidades de processos e extravio de processo, falta de transparência. A transformação digital vai trazer para a sociedade e para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para quem quer que seja, para a universidade, para pesquisadores, para consultores, essa transformação digital vai ofertar uma gama enorme de informações para a sociedade e, ao mesmo tempo, vai nos dar agilidade para poder fazer com que os processos sejam feitos de modo tecnicamente adequado e com segurança jurídica, com segurança técnica. Então, é um caminho sem volta também, né? Essa transformação digital ela vai acontecer e nós temos, só esse ano, por exemplo, nós compramos mais de 800 computadores novos para os nossos funcionários, para poder ter também uma resposta, estações de trabalho, enfim, tem se buscado ofertar as melhores condições, tablets. Nós estamos trabalhando muito fortemente na fiscalização remota, por exemplo, de desmate, né? Então, fizemos um acordo com o Ministério Público, com o Dr. Gaio, no sentido de fazermos os autos de infração remotos, por exemplo. Isso é um caminho também sem volta. Tem várias situações que nós podemos nos utilizar do MEP Biomas, por exemplo, que é uma ferramenta aceita nacionalmente, aceita pelo Ministério Público, aceita, enfim, tecnicamente ela é aceitável, né, uma solução técnica. Nós vamos nos utilizar dessa ferramenta para, inclusive, não precisar nem até um local. Nós, com o MEP Biomas e com o CAR, nós temos condição de pegar aquela propriedade que está sendo desmatada ilegalmente e fazer um auto de infração remoto, por exemplo. Isso é possível, né? Temos procurado também investir em tecnologia para poder propiciar que possamos fazer algumas vistorias de pequeno impacto e tudo mais, também de forma remota. Isso é um investimento, né, para o futuro que vai se perpetuar, porque esse tipo de ação ela é o futuro, realmente, não tem como se fugir disso. Várias situações vão ser resolvidas remotamente. O meu tempo acabou aqui nos 10 minutos, mas eu quero tentar concluir com mais algumas informações. Agora pois não, fica à vontade. Agora não consigo desligar, desliguei aqui o meu temporizador, porque eu já organizei bastante evento, viu, Donizete? E uma coisa que eu acho super importante é a gente tentar fazer um esforço para manter os tempos aí, para depois dar o espaço devido para
as perguntas, né? Então, temos trabalhado muito fortemente também nessa transformação digital, na busca de recursos para inovação tecnológica, né, que impacta na transformação digital, recursos do Banco Mundial. Então, nós estamos seguindo uma série de etapas a serem cumpridas com o Banco Mundial, no sentido de viabilizar 30 milhões de dólares na inovação tecnológica. 30 milhões de dólares. Por exemplo, uma base topográfica 1 para 10 mil, para quem é técnico de área mais voltada aí à engenharia e tudo mais, sabe da importância de um levantamento desse, né? Hoje nós temos a nossa base topográfica no estado, é 1 para 50 mil, ou seja, o detalhe dela é muito menor do que esse que nós vamos buscar aí recurso para poder fazer inovações e vamos dizer assim, evoluções tecnológicas que nos tragam respostas melhores e que sejam mais adaptadas até ao trabalho remoto. Siga-me por telefone para funcionário que está em trabalho remoto, o uso do e-mail, a divulgação dos e-mails, para você poder dar para a sociedade a oportunidade de ter o contato com os nossos técnicos de alguma forma. O próprio call center, nós temos um call center para atendimento de dúvidas do sistema de gestão ambiental, do sistema de gestão de recursos hídricos, o novo SIGAR, então, que outorga sem papel, o licenciamento sem papel, quer dizer, isso é uma inovação realmente que nós devemos sempre almejar, que ela seja constantemente evoluída para dar cada vez mais respostas para todos nós. Então, rapidamente, o que eu gostaria de colocar seriam essas questões e fico aqui à disposição também para eventuais questionamentos. Obrigado. Legal, muito obrigada, Everton. Já tem uma pergunta aqui, você pode ir se preparando, depois a gente volta para responder, né? Que é em relação ao fornecimento de máscara. Oi? Desculpe, eu esqueci um detalhe da tua pergunta, Laura, que é importante colocar. A questão da medição da temperatura no Instituto Água e Terra. Máscara também, né? Máscara também. Mas eu vou falar especificamente da temperatura. Então, nós temos um problema aí, que nós estamos tentando administrar, que é o seguinte: eu não posso dar uma atribuição para o pessoal da portaria de fazer essa medição. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós estamos disponibilizando um termômetro e a orientação é por uma entrada única, né, que tem lá no Instituto, os funcionários vão se automedir e higienizar o termômetro depois, e aquele funcionário que tiver com mais do que 37,8 não deve entrar no prédio. Mas nós não temos, eu teria que ter uma pessoa especialmente para fazer esse tipo de medição. Isso nós não temos hoje nos nossos terceirizados, vamos tentar solucionar, mas hoje a solução, vamos dizer assim, paliativa, é a automedição. Então, a automedição de temperatura. E com relação ao fornecimento de máscaras, eu acho que é uma reivindicação que tem sido feita e que tem que ser viabilizada dentro dos limites aí orçamentários e tudo mais, para que isso possa acontecer. Agora, os funcionários têm sido cobrados por estarem com máscara, né? Porque eles, na vida normal deles, eles teriam que usar máscara também. Então, nós estamos pedindo que eles venham e que eles tenham acesso ao prédio só com máscara. Bom, nós vamos voltar depois nessa questão, né? Tem várias perguntas já feitas aí. Vamos ouvir a nossa colega aí, que aceitou nosso convite, a Olga Estefânia, e que é também do Sindicato dos Servidores da Saúde, né? E que tem também uma preocupação bastante grande com essa questão da saúde do servidor. Olga, a palavra é com você. Boa noite, então, a todos. Boa noite a todas. Vocês estão me ouvindo? A gente tem que Sim, estamos me ouvindo. Estamos. Então, tá bom. Eu gostaria de agradecer
o convite que me foi feito, gentilmente, né, pela Laura, que é minha companheira já de longa data. Laura, não vou nem falar de quanto tempo, para ninguém descobrir a nossa idade, mas já podem tomar uma base aí, porque nós fomos fundadoras do Fórum das Entidades Sindicais do Estado do Paraná, lá na década de 90. Então, veja que é uma relação de companheirismo, de sororidade, já de longa data. Bom, a minha incumbência aqui seria para falar sobre... Seria, não, para falar sobre as questões relacionadas à saúde. E eu gostaria de lembrar para todo mundo que saúde, a doutora Margarete colocou de uma forma bastante importante, aí, com muita propriedade, que a saúde ela tem que ser vista como um direito à vida, não a vida dos sujeitos. Portanto, quando se fala em saúde, se fala em educação, se fala em moradia, se fala em alimentação sem veneno, balanceada, né, adequada a cada momento de vida das pessoas e às suas necessidades diárias. Nos referimos a atividades físicas orientadas e acompanhadas por profissional da educação física, sem riscos físicos, sem riscos mentais, com salário compatível com a vida, salário compatível com a vida do ser humano, e que lhe dê acesso a lazer, à cultura, né, e equilíbrio, né? Então, a gente tem esses elementos todos colocados como um direito inalienável do ser humano. E, como vocês perceberam, eu não falei em mercado, né? Em mercadoria, eu não falei em lucro, né? Porque esses são valores estranhos ao ser humano, né? Estão em outra esfera. Portanto, são valores que pertencem ao capital, né? E essa é uma compreensão que marca o nosso mirante, porque quem defende os valores do capital não aceita que a prioridade é o ser humano, e que sem o ser humano não existe o fundamento do próprio capital, que é a lucratividade, ou seja, é o trabalho pensado e executado pelos sujeitos que possibilitam vida, né, e circulação ao próprio capital. Então, assim, é interessante a gente verificar o desespero do capital quando a gente prioriza a vida e todos os valores que são inerentes, né, ao ser humano, e que agora, nesse momento de pandemia, ficam evidenciados. E é bem importante que a gente fale desses fundamentos para poder entender por que nós estamos num movimento de abre e fecha, de comércio, de volta ao trabalho, esse período todo. Há uma pressão muito forte do capital para que as atividades continuem normalmente, né? E isso coloca em risco a vida não só dos trabalhadores da economia que produzem mercadoria, mas também as trabalhadoras e os trabalhadores do serviço público que devolvem para a população serviços, né, e ações que são de fundamental importância, como a saúde, como a educação, como o cuidado, né, com o meio ambiente, enfim, todos os trabalhos de infraestrutura urbana. E, então, o que a gente coloca é que o secretário que fez a primeira fala, ele disse que há um posicionamento por parte dele de que, junto ao governo, de que a lógica que deve nortear as ações do governo nesse momento de pandemia deve ser a lógica sanitária, né, para tomada de providências, e a gente concorda com isso. Então, a lógica sanitária é que deve dizer como que deve se dar a intervenção nesse processo produtivo, no sentido de estancar o surto, né? Nós estamos em pandemia e, muitas vezes, quando a gente vê essa abertura de comércio e a volta às atividades, e, inclusive, a fala desastrosa do presidente da República, dizendo que nós temos que voltar às aulas sem ter descoberto, né, sem ter aplicação, sem ter a disponibilidade de uma vacina, isso é uma postura genocida. Nós vamos colocar as nossas crianças, vamos colocar
a comunidade, vamos colocar professoras, trabalhadoras e trabalhadores das escolas, com um risco de vida muito maior, e principalmente as crianças, que têm um sistema imunológico que ainda não está totalmente formado. Então, nós repudiamos veementemente a fala do presidente da República com relação a essa situação. Bom, o resultado dessa pressão do capital nos governos, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União, para a manutenção do funcionamento do setor produtivo, desprezando a lógica sanitária, né, é que nós temos visto aí, na saúde, por exemplo, trabalhadores da saúde, já somos mais de 45 mil trabalhadores no estado do Paraná que estão com os casos notificados e 80 mortes. Então, o resultado dessa forma de pensar a gestão do governo, a gente já atingiu 134.935 mortes. 134.935 mortes. São famílias inteiras que estão chorando, né, a perda de seus entes queridos. E temos mais de 4.455.000 casos notificados de doenças. No Paraná, são 160.000 casos registrados, o boletim de hoje, né? E mais de 4.000 mortes. Então, assim, a gente pode dizer que são esses os números que a gente tem? Não. Por quê? Porque nós não temos testagem em quantidade suficiente para nos dizer que diagnóstico de saúde é esse que nós podemos saber, né, da população. Então, qual é a forma que a gente tem para dizer isso? É a taxa, olhando para a taxa de ocupação de leitos de UTI e de leitos... E a nossa taxa de ocupação de leitos, ela não baixou de 70%, ela está em 75%, às vezes atinge 80%, 83%. Aqui na região leste, por exemplo, é 83% a taxa de ocupação desses leitos, né? Em Curitiba, por exemplo, é 83%. Então, nós temos uma situação de pandemia que não terminou. Eu gostaria de poder concordar com o secretário de que a situação está sob controle, mas, infelizmente, as notícias não são boas. Nós mantemos o platô, né, do caso, por quê? Porque nós não fazemos aquilo que é necessário de ser feito, ou seja, tem que se tomar medidas econômicas, né, com renda emergencial, para as pessoas terem condições de comprar seus alimentos, né, e poderem manter a quarentena. Nós só sairemos desse platô de casos quando nós olharmos para as regras sanitárias que os outros países tomaram e adotaram para que esse quadro diminua. Então, nós temos aqui também um negligenciamento com relação ao papel da atenção básica, por exemplo, a saúde, né? Nós deveríamos colocar a atenção básica à frente desse problema, porque são os entes comunitários, equipes de saúde da família, que vão até a casa dos sujeitos para poder orientar corretamente como é que as pessoas têm que agir para poder se proteger com relação à transmissão e à contaminação de casos. Já foi colocado aqui, né? Nossa proteção é o distanciamento físico de 2 metros, né? O uso de máscara, o uso de água, sabão e álcool em gel. Agora eu pergunto, com essa crise de água que a gente está vivendo aqui no estado do Paraná, como fazer isso? Como faz a população das periferias que não tem acesso à água? Então, é uma situação extremamente grave, né, que está atingindo boa parte da população, principalmente diante desse quadro todo, nós fomos surpreendidos
surpreendidas e surpreendidos com 2 decretos essa semana. O decreto que foi publicado no dia 14 de setembro, que é o 5679, que fala sobre essa questão do teletrabalho. A sua vigência só será efetivada quando tiver um decreto que revogue o 4230, que decretou a emergência em saúde pública aqui no estado do Paraná. Enquanto não for revogado esse decreto, esse 5679 não entra em vigor. Mas o que diz esse decreto? Ele diz que ele pode ser implementado o teletrabalho para o serviço público no estado do Paraná, fundações, autarquias, com um aumento de produtividade de 20% para quem está nos locais de trabalho. E o que ele coloca também? Um aumento de produtividade, não só pelo tempo, né, mas 20% dessa produtividade tem que ser aumentada. Além disso, todo o equipamento que você precisa, de computador, de rede de internet, de luz, de móveis, não será fornecido pelo Estado. Então, todas essas... o teletrabalho não será fornecido pelo Estado, em hipótese alguma. E também coloca que o Estado está isento, né, de qualquer dano que possa ser causado à saúde das pessoas que estão em teletrabalho. Isso não é o fim ainda, né? Tem mais. Lá no artigo 42, ele fala assim: durante o regime de teletrabalho, é vedada a concessão de adicional noturno, serviço extraordinário, auxílio alimentação, auxílio transporte, verbas da mesma natureza, gratificações e adicionais pagos em razão do efetivo prestação de serviço, né, vinculados ao local de trabalho e que não fazem parte da estrutura remuneratória básica do cargo efetivo. E as gratificações de atividades insalubres, perigosas e penosas ou qualquer outra vantagem correlata. Ou seja, oferece o teletrabalho, mas com um aumento de produtividade sem a devida remuneração. Retira direitos que foram duramente conquistados, né, pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores e dizem assim: você vai arcar com todo o ônus do seu trabalho. Ou seja, eu tenho aqui na minha imagem, quando eu li esse decreto, e hoje nós fizemos uma discussão a respeito disso, que é a uberização do trabalho de serviço público. Que, assim, o que acontece com essas entregas, né, de mercadorias por bicicleta, por motocicleta, enfim, as pessoas é que têm que comprar seu instrumento de trabalho e são responsáveis por isso. Se sofrerem acidentes, se ficarem doentes, não existe absolutamente nenhuma garantia de proteção. E o outro decreto, que foi publicado no dia seguinte, que é o 5686, ele dá à Secretaria de Estado da Saúde a prerrogativa de publicar um ato normativo dizendo que, se o titular da pasta, de qualquer Secretaria de Estado, entender que é necessário retomar total ou parcialmente o trabalho, né, e o atendimento presencial ao público, amparados por esse tal ato normativo, que ainda não foi publicado pela Secretaria de Estado da Saúde, isso será feito. Isso significa o quê? Significa que, quando justificado, pelo que está escrito aqui no decreto, né, justificada a necessidade administrativa, os secretários das pastas podem dizer: olha, nós vamos retornar ao trabalho. O que significa isso em termos concretos e práticos? Significa que nós vamos aumentar a frequência nos transportes públicos, nós vamos aumentar o número de pessoas em cada sala de trabalho, né? Tem locais, por exemplo, posso falar pela Secretaria de Estado da Saúde, no prédio central, em que nós temos salas em que você não consegue fazer o distanciamento de 2 metros, que é necessário. E isso, para nós, aumenta e muito o risco de contaminação. Então, veja, se nós não tivermos uma
atitude decente, responsável dos prefeitos, do governador de estado e do presidente da República com relação à proteção da saúde da população e da classe trabalhadora, colocando todo mundo, a maioria, né, das atividades econômicas em funcionamento, nós não vamos mitigar a pandemia. E esse número de mortes vai aumentar. Então, a nossa preocupação com relação à saúde do servidor no estado do Paraná, além do processo de contaminação, diante das informações que a gente tem de afastamento do trabalho, que não é causado pela contaminação da pandemia, tem muito número de afastamentos com diagnósticos relacionados à saúde mental. E, né, estamos indo em todos os locais de trabalho para fazer o levantamento dessas condições de saúde. Nós levantamos que há um aumento do processo de assédio moral. Por quê? Nós tivemos um aumento da terceirização nas unidades da Secretaria de Estado da Saúde, tivemos um aumento de contratação de cooperativas, né? E também o aumento da vinda de profissionais da FUNPAR, por exemplo, né? E esses profissionais que vêm, que não são do quadro próprio, têm assumido cargos chaves e, muitas vezes, tem um método de gestão que provoca essa pressão por assédio moral e as pessoas têm como consequência um adoecimento com transtornos mentais relacionados ao trabalho. A gente tem visto isso no Fórum das Entidades Sindicais, que tem sido uma constante e uma semelhança das situações com professoras e professores, com trabalhadores e trabalhadoras das escolas, com trabalhadores também do meio ambiente, os trabalhadores que são da segurança pública, também tem um aumento importantíssimo nesses casos. Enfim, nós, do Fórum das Entidades Sindicais, temos feito temos tido essa ação com relação à saúde dos servidores, e esses casos todos têm sido apontados por todos. Nós temos tido problemas bastante importantes Olga, da perícia do estado do Paraná, com desrespeito. Olga, está me ouvindo? Eu já vou encerrar. Olá, nós estamos. O seu som está um pouco ruim, mas acho que dá para concluir. O som está cortando, mas eu acho que dá para concluir. Deve ser o problema da rede. Ouvindo? Isso, eu agora vou concluir, sim. Então, exato. Com esse caso da perícia, com o caso da perícia médica, o que nós estamos levantando é a grande preocupação com o rechaçamento, a recusa dos laudos dos médicos e das médicas que estão assistentes e que colocam a necessidade de um período de afastamento da pessoa das atividades em razão da terapêutica utilizada. E há um desrespeito a esse laudo, colocando em risco e aprofundando, né, a situação de doença da pessoa. Então, nós temos tratado dessa questão com muita seriedade e já colocamos isso para o próprio governo do Estado e aguardamos que o governo do Estado tome providências com relação a essa situação da nossa saúde, que é bastante séria e se agravou agora nesse período de pandemia. Agradeço a oportunidade de falar e peço desculpas aí se extrapolei o tempo, mas é que é muita coisa, né? Obrigada. É bastante esclarecedora, né? Olga, nós agradecemos muito. Inclusive, essa questão da saúde mental não é só no ambiente de trabalho, né? É também
quem fica em casa no isolamento social. Então, precisa ter, inclusive, o ideal seria ter programas, né, programas públicos de atenção à saúde mental, assim, no sentido de prevenção a essas situações mais graves de depressão, né, de ansiedade, que o isolamento social também produz, né? Então, é bastante complicado isso também. Mas foi ótimo, nossa, trouxe uma riqueza grande de informações de todos, né? Doutora Margarete, Olga, Everton, também o secretário Norberto, e está trazendo uma grande contribuição para a nossa base sindical que está acompanhando aí. Nós temos várias perguntas, né, Donizete? A Raíssa, que ficou apontando, como que está agora a dinâmica? A Raíssa vai fazer agora a coordenação das perguntas, e aí nós vamos, de acordo, as perguntas já vieram direcionadas aí para as pessoas, nós vamos fazer em bloco, então o que for para a doutora Margarete, por exemplo, a gente faz todas as perguntas e ela, mais ou menos aí uns 5 minutos, faz os esclarecimentos, e aí nós, claro, né, se alguém tiver alguma dúvida também, a gente tenta fazer o bate-papo. São 20 horas e 28 minutos, praticamente, a gente vai tentar fazer essa rodada de esclarecimento, de perguntas, mais ou menos em 15 minutos. Então, Raíssa, é com você. Boa noite a todos. Agradecer a todos os nossos convidados, o Everton, Margarete, Norberto e Olga. Agradecer a todos que estão nos assistindo também. Eu vou conduzir as perguntas. Primeira pergunta é para a promotora Margarete, sobre a legislação de insalubridade e periculosidade dos servidores, também podem ser discutidos no Ministério Público do Trabalho? Também foi perguntado se os EPIs eles têm que ser fornecidos pelo empregador. Insalubridade e periculosidade dizem respeito à saúde e à segurança do trabalhador, portanto, é meio ambiente de trabalho e é atribuição do Ministério Público do Trabalho. E em relação aos equipamentos, perguntam se devem ser fornecidos. Sim, quem tem que fornecer equipamento de proteção individual é o empregador. E no caso dos servidores públicos, os órgãos públicos aos quais eles estão vinculados. Obrigada. As outras perguntas são direcionadas ao diretor Everton. Perguntam se o Instituto Água e Terra está testando seus servidores, se o IAT está fornecendo máscara para seus servidores e demais trabalhadores. E encerrou as perguntas. Oi, Raíssa. Testes, sim, quando solicitados. Então, nós temos mais de 40 testes feitos por conta da demanda dos funcionários à chefia imediata. Então, nós temos um sistema, como é que é o nome daquele hospital ali que fica no alto da 15, Olga? Oswaldo Cruz, ali eu acho que né? Tem um sistema drive-thru, em que o funcionário se dirige até lá, o seu carro, não desce do carro, e faz o teste, aquele teste que coloca no nariz lá o cotonete. Então, nós temos feito os testes quando solicitados. Então, na medida em que os funcionários solicitam a chefia imediata, a chefia imediata nos informa e nós encaminhamos o pedido lá via Casa Civil, tem lá um protocolozinho, tem um acesso lá, um link que o funcionário acessa, preenche algumas informações lá, e aí é liberado uma data, e uma hora. Eu fiz com 10 minutos de antecedência, o meu estava marcado para 8h30 de um determinado dia,
Eu cheguei lá 8h20, não tinha ninguém, passei no drive-thru, fui lá, fiz 10 minutos antes. Não tinha fila, não tem aglomeração, não tem nada. Funciona muito bem. Com relação às máscaras, nós não estamos fornecendo. Não estamos fornecendo. E assim, eu até gostaria de saber se existe alguma instituição do Estado que está fornecendo. Nós obedecemos aí esse conjunto de ações aí que são determinadas lá pelos diretores gerais. Estava aqui comentando agora com a diretora-geral da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, a qual nós estamos subordinados, né? E ela me informou que realmente estavam no aguardo desse ato normativo aí da Secretaria de Saúde, com relação à questão, principalmente com relação ao atendimento público, né? Estava tentando ver se tinha havido alguma modificação, realmente não houve, e o comportamento, eu entendo que tem que ser uniforme, o Estado inteiro tem que trabalhar da mesma forma. Eu não tive ainda uma orientação da direção-geral da Secretaria para fazer uma aquisição de máscaras e fornecer aos funcionários. E vou dizer, a grande maioria dos nossos funcionários não me solicitou que fosse comprado máscara. Então, para mim, não existe essa demanda assim tão evidente, tão necessária, tendo em vista que cada um dos funcionários está tendo se solucionando aí, até como eu falei, na sua vida normal, eles estão usando máscara, né? Então, pelo sindicato solicitado, né? Pelo sindicato foi... o sindicato solicitou, mas é isso que eu estou falando, Laura. Nós temos que, eu particularmente, não é uma decisão que eu tenho que tomar particularmente, tem que ser uma decisão para o Estado todo. Eu imagino que agora, nessa discussão que está havendo aí com relação, inclusive, a esse ato normativo da reabertura, quem sabe, do atendimento ao público, né, vai ter alguma determinação nesse sentido e que deu a linha de conduta aí para aquisição, inclusive, dessas máscaras, se for o caso dos funcionários que solicitarem. Álcool gel tem sido fornecido e os testes, como eu falei, de acordo com a demanda gerada espontaneamente pelos funcionários. Chegaram mais 2 perguntas aqui direcionadas para a procuradora Margarete. Eu vou ler. A questão de ter produtividade 20% maior das pessoas em teletrabalho, ela fere a isonomia? A GEE está incluída nas gratificações que serão suspensas em teletrabalho? O teletrabalho é uma novidade, a gente pode dizer assim, né? Não é uma ferramenta tecnológica que vinha sendo utilizada em larga escala. A pandemia acelerou este processo e nós temos hoje a tentativa de regulamentação do teletrabalho em diferentes setores, inclusive no Ministério Público do Trabalho também, porque nós temos servidores que... Nós estamos, né, todos em trabalho remoto. As nossas unidades ainda estão fechadas. Aqui no Paraná, nós temos autonomia para indicar a data de retorno. Nós vamos levar em consideração a taxa de reprodução dos casos, né, RT, que é da Organização Mundial de Saúde, ou seja, num período de 2 semanas, nos 14 dias consecutivos, não pode ter uma taxa de reprodução maior que 1. Né? Acho que esse é um dado objetivo que vai nos ajudar a pensar nesse retorno. No que diz respeito à exigência de uma maior produtividade, a experiência que nós temos no Ministério do Trabalho, ela é bastante satisfatória em relação ao trabalho remoto. Não estamos, de modo algum, exigindo uma produtividade maior do que anteriormente o servidor já atingia, até porque não era aferida essa produtividade, não tem nem como você fazer essa comparação do que antes era feito com o que está sendo feito agora no trabalho remoto, e acho que tem outros aspectos também que devem ser considerados, né? Quando fala de gratificação, eu não sei qual a finalidade dessa gratificação que você coloca aí. Algumas gratificações, de fato, como o salário alimentação, eles têm sido reduzidos os valores, né? No nosso caso, não, foram mantidos os valores. Na verdade, o que o Ministério Público do Trabalho procurou fazer com os membros e servidores foi manter todas as condições que antes existiam para o trabalho remoto e também fornecendo
na medida do possível, porque não estávamos, obviamente, preparados para uma situação em que 100%, né, ficou em trabalho remoto, de fornecimento de equipamentos para trabalho nas residências ou algum tipo de subsídio, porque, obviamente, o servidor ele fica com a conta de energia maior, né, porque ele vai utilizar da sua própria casa, o equipamento que vai precisar de manutenção, e há um ponto que talvez seja bem mais importante do que tudo isso, que são as questões de ergonomia, a depender do tempo que você fica em frente ao computador, se você não tiver uma cadeira adequada, uma mesa adequada, inclusive orientações adequadas de como você deve se posicionar, nós possivelmente teremos aí um quadro de agravamento de adoecimentos relacionados à ergonomia no trabalho. Então, eu realmente não conheço. Eu posso fazer uma observação em relação à GE? Sim. Pode ser? Então, a questão que eu entendo como sindicalista e servidora, né, que a GE é uma gratificação pelo desempenho profissional e que no trabalho remoto continua tendo, né, esse desempenho, e, inclusive, é levada para a aposentadoria, porque se desconta, né, a Paraná Previdência, a contribuição do Paraná Previdência. Então, não, no fato de ter a pandemia, não justifica de retirar a GE. Se isso está passando pela cabeça do governo, os servidores, os sindicatos têm que se posicionar, porque a GE é pelo desempenho da função profissional, que ela continua existindo também no trabalho remoto. Então, não tem por que justificar a retirada da GE. Eu acho que, para além disso, Laura, acho que nós precisamos ter uma compreensão de que não se pode utilizar do teletrabalho, que veio para ficar e na pandemia com mais razão, para retirar direitos, para flexibilizar direitos, porque vai ficar muito, muito cômodo, né? Seja para as empresas, seja para o governo, não precisa nem de uma alteração legislativa. Se o trabalhador ele fizer a opção do teletrabalho, para o trabalho remoto, ele vai ficar sem isso, sem aquilo, sem aquele outro. Então, flexibilizando essa relação, quando, na verdade, o trabalhador ou o servidor público ele deveria manter todos os direitos que ele já havia conquistado anteriormente, né? Raíssa? Realmente. Não chegou mais nenhuma pergunta. Quero agradecer a todos, acho que os esclarecimentos ficaram bastante claros. E qualquer dúvida, enviem para o sindicato, a gente vai respondendo na medida do possível. Raíssa, uma curiosidade, você tem o número de participantes aí, só para a gente ter uma noção? A gente teve, em média, 18 participantes ao longo de toda a live. Chegamos em 26, mas tivemos uma média de 18. Pouca gente, né? Lembrando que a live... Sexta-feira à noite não é um bom dia. Lembrando que a live ela fica gravada, né? Teve alguns que chegaram depois e perguntaram exatamente isso. O importante de uma live como essa é um documento histórico que fica gravado no Facebook aqui do sindicato e os servidores poderão fazer o acesso depois, né? Há aqueles, por exemplo, que estão passeando, né? Mesmo em plena pandemia, mas depois poderão acessar e fazer aí a verificação. Nós temos aqui, dentro do que estabelecemos, mais 3 minutos. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa a esclarecer? Essa questão, por exemplo, da... Pois não. Não, eu digo que é importante esclarecer que essa é a nossa primeira live pelo SINSEAB e que temos que criar a cultura... Perdão. A cultura de participação de lives, né, com a nossa base sindical. Então, esperamos que nas próximas tenha mais participação, mas de ser sexta-feira à noite foi a própria base que pediu, para não ser dentro do horário de trabalho.
Mas É tudo que, ó, bem. quando ele fala assim, eu até acho que as pessoas não estão passeando. Mas sexta-feira à noite, pelo menos para mim, é quando eu estou mais esgotado, que é o final da minha semana. Então, para mim, custa muito ainda participar de atividades à noite. Se eu tivesse. Eu estou aqui porque fui convidada para falar, mas eu não assisto lives nas sextas-feiras à noite. Eu acho que não é um bom dia na semana, ainda que seja feito fora do horário de trabalho, sabe, Laura? Para repensar, talvez, porque eu falo por mim, né? Com certeza. Laura, E o Cid de precisamos Saúde ouvir a base. Oi, Olga. voltou a fazer as lives. O Cid de Saúde está fazendo as lives a cada 15 dias na terça-feira à noite. Então, tem sido uma participação interessante, até a gente diversifica os assuntos, né? E as convidadas, os convidados. Então, terça-feira, porque a doutora Margarete tem razão, chega sexta-feira, o pessoal está... Nossa! Porque a gente Não, depois você não fala, meu Deus, querendo, por que eu aceitei falar sexta-feira à noite e a gente vem meio que se arrastando, né? Porque já, realmente o cansaço bate. o trabalho Queria aumentou aproveitar e esses muito. minutinhos. Nós Chegou mais aumentamos uma assim, pergunta direcionada para Margarete. O servidor tem que solicitar ou a instituição tem que fornecer os EPIs? Não tem que depende de solicitação, tem que ser fornecido o equipamento de proteção individual indicado para tipo de atividade. Então, tem que ter um laudo, obviamente, analisando o risco ocupacional e dizendo quais são os equipamentos necessários que deve ser providenciado pelo órgão público ou pelo empregador. Independe do... Na verdade, o empregado não pode nem se recusar a utilizar, ele é obrigado a utilizar o equipamento que for indicado, né, por laudo médico. Raíssa. Oi. Eu só gostaria de, aí, praticamente em 1 minuto, talvez até um pouquinho mais, porque o Everton até ele perguntou aí se no estado alguém está fornecendo máscara. E eu recebi já há algum tempo pela SEAB, Núcleo de Maringá, máscara, e agora estou na ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, e é fornecido máscara para todos os servidores. Eu recebi, inclusive, mais 3 essa semana. E uma coisa que preocupa bastante é, assim, o próprio servidor, ele, por uma questão intimista, né, que a gente tem aquela coisa do aconchego, nós servidores, a gente não tem observado o isolamento. Eu fico olhando, por exemplo, nos locais de trabalho, que a gente vai criando, né, aquela intimidade um com o outro, e aí quando você vê, tá 2 servidores juntos ali conversando e às vezes até sem utilizar a máscara. Acho que é importante fazer esse reforço do isolamento, porque assim, parece que a gente pensa e imagina que pelo fato de a gente ter a intimidade com o outro servidor, não estamos expostos ao risco, e na verdade estamos. Eu agradeço o teu retorno, né, Donizete? Para mim é uma novidade mesmo. E eu acho que nós temos que procurar ter um comportamento uniforme. Eu acho que eu vou levantar essa situação que você está colocando. Nós temos toda segunda-feira, nós temos uma reunião de diretoria na secretaria, às 8h30 da manhã, na segunda-feira, e como nós devemos estar com esse ato da Secretaria de Saúde até lá expedido, eu vou colocar isso na reunião de diretoria para que nós tenhamos um comportamento homogêneo. Como eu falei, a Laura alega, e com razão, o sindicato realmente reivindicou as máscaras, né? Mas nós entendemos que, no geral, o que a gente percebe dos funcionários têm as suas próprias máscaras e tudo mais. Uma curiosidade minha, você falou que recebeu 3 máscaras essa semana. Elas não são máscaras descartáveis, então? Não, nós recebemos num primeiro momento máscara de TNT, pelo que eu entendi foi um entendimento aqui da regional, né, e tal, que conseguiram fazer algumas parcerias, e essa que eu recebi são 100% algodão, elas são reutilizáveis. E aí todos os funcionários receberam. Eu acho que tem, a doutora Margarete colocou essa questão da necessidade no ambiente de trabalho, né, para a gente entender até a necessidade legal das coisas acontecerem e tentar cumprir. Todos nós temos que procurar
agir da maneira mais correta possível. Acho que é a obrigação do gestor fazer isso. Mas se nós formos fazer a reposição através, me parece que a colocação que ela faz é o seguinte, que legalmente a máscara de pano não é indicada para se utilizar, e que o correto seria não é um equipamento, né, de proteção individual, certo. É uma máscara que você usa na convivência social, né? Não no trabalho. Certo. E o correto seria a cada 2 horas você fornecer uma máscara descartável, né? Pelo que eu entendi dela, e eu vou levar em conta isso, viu, doutora Margareta, a sua orientação, para fazer esses comentários na nossa reunião de diretoria, porque eu entendo que, como eu falei, que nós, particularmente Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, até por conta dessa representação sindical que temos em conjunto, devem obedecer a mesma maneira de agir, né? Então, e que seja aquela que atenda à legalidade, né? O compromisso que eu assumo aí de levar esse assunto para que ele seja, vamos dizer assim, melhor deglutido aí pela nossa secretaria. Que nós tínhamos no início da pandemia, acho que todo mundo acompanhou, né, essa escassez dessas máscaras, e aí era o que a gente conseguia era direcionado tudo para a saúde, né? Então, houve, digamos assim, uma certa condescendência na utilização de outros modelos, justamente porque os profissionais de saúde, principalmente de linha de frente, tinham que ser mais protegidos. Nós não estamos mais nesse momento, né? Hoje a gente já não tem mais desabastecimento destes produtos, e nem os valores também não estão mais como eram antes, né? Que realmente estava havendo o abuso e houve uma atuação do Ministério do Consumidor e do PROCON também, né? Então, hoje não há mais justificativa para a gente não utilizar o que há de melhor, né? Para garantir a proteção. O TNT não protege, viu, Donizete? Isso. O TNT não é recomendado. Só se for o cirúrgico, né? E na Sim, camada mas interna. É diferente, porque ela tem camadas ali. Com 3 camadas, que é essa, né, o mínimo, né, das 3 camadas. Na Secretaria de Saúde, o pessoal está fornecendo máscara para os funcionários, não o pessoal ligado à saúde diretamente, mas os funcionários ali da Piquiri, por exemplo, estão tendo fornecimento de máscaras. Fornecimento de máscara. Oi? Tem fornecimento de máscaras. Ótimo. É bom eu saber. Descartável. Mas, olha, eu me coloco à disposição se precisar de alguma outra, né, fora de uma live, digamos assim, né, se houver necessidade, aí, né, me coloco à disposição para a gente conversar melhor a respeito desses protocolos, enfim. Isso, então, minha gente. Acho que podemos então, nós vamos fazer, então, o encerramento. Eu gostaria de... nesse encerramento, nós vamos destinar 2 minutos para as considerações finais, e nós vamos começar dizendo aqui para a companheira Laura, a companheira Raíssa, que foi um prazer dividir aqui a mesa com vocês. Eu quero começar com a Laura, que já está aí presente, para fazer as suas considerações finais, e logo em seguida a Raíssa. Eu só quero mesmo agradecer muito, né? Eu acho que sexta-feira à noite estar aqui conosco, agradecer a doutora Margarete, ao Everton, a Olga, foi muito importante. A qualidade do debate, né, e da live está muito boa, e nós vamos deixá-la disponível, né? Então, acho que para um pontapé inicial nosso do sindicato com as lives, foi muito importante esse primeiro tema, né? Agradecemos muito, e o sindicato se coloca à disposição para fazer essa construção coletiva e que favoreça, né, tanto ao servidor como ao serviço prestado à população. Seria isso. Muito obrigada mesmo de vocês terem participado. E conte conosco para a gente levar um trabalho que some aí na sequência. Raíssa? Queria agradecer a todos também. As falas foram muito esclarecedoras, acho que, assim como eu, todos aprendemos muito, e
Também acho importante a iniciativa do sindicato de promover essas atividades num tempo de pandemia, onde todos estamos assustados, ansiosos. Esses espaços são muito importantes para a gente retirar dúvidas e aprender. Muito obrigada a todos. Doutora Margarete. Da mesma forma, parabenizar a iniciativa, né, do sindicato de realizar essa discussão, não desistir, viu, Laura? Só porque acho que o Donizete falou bem. Neste momento, ao vivo, são 17 pessoas, realmente é um número baixo, mas depois vai ficar aí indefinidamente, né, no mundo virtual e pode ser assistido várias vezes. Eu quero também reforçar o que o Donizete colocou aqui, que me parece que é uma questão muito importante e que tem relação com o comportamento humano. Os brasileiros realmente não estão adotando comportamento de segurança. Na verdade, talvez insuflados, né, pelos exemplos que vieram das mais altas autoridades, de que é uma gripezinha, que não tem importância, e não tivemos também medidas restritivas ou mais restritivas, né? Nós não tivemos nada parecido com lockdown, nada parecido com distanciamento social, e isso eu acho que leva também a esse descuido, né, das pessoas em relação à sua saúde. Então, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Da falta eu digo, acho assim, de uma ação mais incisiva do Estado como um todo, das 3 esferas, né? No início, quando nós começamos a pandemia, para garantir, por isso que a gente não achata essa curva nunca, ou ela não vai para descendente nunca, porque a gente continua com o mesmo comportamento desde o início, né? Não. Então, a gente teria que ter tido um Estado mais forte e que garantisse que as pessoas não saíssem às ruas, né? Nós perdemos esse momento, nós perdemos esse controle. Então, nós vamos ter que conviver com essa doença por muito tempo, enquanto não tivermos a vacina, uma vacina que a gente não sabe por quanto tempo também vai nos deixar imunizados, né? Porque a gente não tem essa resposta ainda, e se vai estar disponível para toda a população, em quanto tempo, né? Se fala em 2021, agora já se fala 2022, ontem eu ouvi 2023, então, de fato, nós precisamos nos tornar mais responsáveis conosco, né? Com as pessoas com as quais a gente convive, e tentar, de alguma forma, reduzir essa taxa de contágio, porque quando nós começamos a discutir no estado do Paraná, a previsão no início era de que nós teríamos 30 mil casos. 30 mil casos é o que tem em Curitiba, né? O número de mortes esperado era de 5 mil a 1.000 mortes. Nós temos só em Curitiba, né, mais de 1.000 mortes. Então, assim, extrapolou em muito o que estava se imaginando para o início, justamente em razão das situações que estão sendo colocadas. Então, um apelo para que as pessoas sejam responsáveis, né, e também as autoridades sanitárias para que sejam mais restritivas e que conduzam com pulso firme o que precisa ser conduzido no momento oportuno, né? Olga Stefânia, que também é coordenadora do Fórum de Servidores. Então, nós temos um coletivo de coordenação, né? Então, assim, nós temos 1.178 mortes de Covid em Curitiba e 40 mil casos, mais de 40 mil casos, só aqui em Curitiba. E o que né? Nós temos mantido, assim, em média, 15 mortes por dia na cidade de Curitiba. Isso é lamentável, né? Uma morte já é inaceitável, né? Imagine 15 por dia ou 10 por dia, não se aceita. Eu gostaria de dizer que nós apelamos para que as autoridades sanitárias consigam fazer prevalecer o que a ciência nos coloca como preconizado. Nós não podemos ter menos que 2 metros de distanciamento, não podemos ter retorno ao trabalho enquanto esse platô estiver nesse patamar. Nós temos que ter responsabilidade com a vida do ser humano. O capital ele não se recupera, né, se tiver a legião de mortos. Então, é importante que nós respeitemos o que a academia nos coloca, o que as pesquisas nos colocam. Com relação à vacina, nós estamos no 3º estágio das pesquisas, então não há para tão
tão próximo, né, num horizonte de médio prazo, nenhuma vacina que vá ser colocada aí com efetividade. Então, temos que adotar as medidas que a gente conhece que vai proteger a vida e a saúde da população. Não é hora de voltar para as aulas, não é hora de voltar ao trabalho, é hora de colocar tudo que a gente tem de arrecadação para socorro à população. Né? É isso que a gente tem que fazer, ter renda básica e ter o atendimento decente da população que está aí com fome. Nós voltamos a entrar no mapa da miséria, lamentavelmente, né? E precisamos ter uma atenção por parte do Estado na atenção à vida da população. Agradeço imensamente o convite, né, e me coloco à disposição, caso queiram fazer reuniões ou discussões a respeito dessas questões da saúde. Obrigada. Everton, e as suas considerações finais? Bem, é difícil, né, essa gestão de uma situação onde inédita para o mundo, né? Dizer, teve a gripe espanhola e tal, mas a nossa geração não viveu a gripe espanhola. É uma realidade nossa, toda particular agora. Eu queria só, primeiro, deixar muito clara a relação aí com o sindicato, né? De cordialidade, de respeito. Eu já recebi o Temístocles pelo menos umas 3 vezes no meu gabinete. O gabinete está aberto, né? Para a Laura, para você, Donizete, Raíssa, pessoal todo da diretoria do sindicato, estamos à disposição lá para dialogar, para conversar. Dizer que quando a gente fala lá dos testes, né, que foram feitos, ainda entrando nas particularidades aí do nosso dia a dia, 3 pessoas foram detectadas positivamente. A chefia imediata foi orientada a afastar os outros funcionários que ainda estavam em rodízio para ficarem isolados 14 dias em casa e observar os sintomas e tudo mais. Num acordo realmente da chefia imediata com os funcionários, e o que a gente pode dizer é que muito pouco se perdeu até no desempenho. Então, hoje, a resposta aí dos afastamentos não tem sido tão negativos assim na produtividade, vamos dizer assim, e nós não estamos cobrando a mais, nós estamos tentando levar uma vida normal no teletrabalho. Então, aceitamos a orientação é de aceitarmos os atestados médicos sem a necessidade da perícia, né? Temos aceito, inclusive, negociação entre funcionários e chefias imediatas, quando as pessoas estão submetidas a uma determinada condição pessoal, né? Funcionário, por exemplo, que mora com uma mãe idosa, né? Então, e não tem comorbidade, não tem, solicita a chefia imediata a fazer teletrabalho. Nós temos autorizado, nós temos vários exemplos de teletrabalho nessa situação, vários exemplos. Negociação direta, chefia imediata e o funcionário com aquele compromisso aí que nós temos de manter aí o nosso trabalho aceso, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos no ano que vem como vai ser. Nós não sabemos se nós vamos ter uma grande massa de pessoas ainda infectadas e mortas e tudo mais, e quem sabe a necessidade do lockdown, e quem sabe uma debacle total da nossa economia, e com reflexos não na gratificação ambiental, pode ter reflexo no nosso salário. Porque toda a sociedade está pagando um preço caro. Eu tenho vários amigos meus, empresários, que fecharam seus negócios por absoluta falta de pessoas para consumir. 2 ou 3 restaurantes de amigos meus, aqueles restaurantes mais do dia a dia, que eu comia normalmente, fecharam. E todos eles davam emprego para 10, 12, 18 famílias.
Então, achar que a gratificação pode ser um problema, o problema pode ser muito maior e nós todos acho que temos uma obrigação de tentar nos defender aí dos efeitos que essa pandemia ainda pode produzir. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, todos nós aqui temos uma responsabilidade muito grande, nós gestores, nós funcionários públicos, né? Temos uma grande responsabilidade de tentar criar o ambiente melhor possível para que tenhamos a melhor qualidade de vida possível nos próximos dias, próximos meses, próximos anos. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui. De forma alguma menosprezei a presença dos 18 companheiros nossos, mas eu tenho certeza que se nós tivéssemos mais gente, teríamos mais perguntas, mais participação, e por isso que eu acho que é importante deixar um registro lá na live de que ainda podem ser feitas indagações aí para todos nós ainda que compusemos a mesa, né, Donizete, para que a gente ainda, o próprio secretário Norberto, que não teve nem a oportunidade de estar conosco, pode ter perguntas direcionadas para ele, ainda depois que o pessoal assistir aí a gravação, e eu vou ficar à disposição aí de vocês para isso também, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Perfeitamente. Nós agradecemos a todos os participantes, aos companheiros e companheiras do Coletivo de Comunicação, que é um grupo bem maior, que está também no suporte, nos auxiliando, a direção estadual do SINDICEAB, as direções regionais, a você que pertence a essa família e faz o SINDICEAB ser o que é. A Deus por haver nos concedido força, vigor em plena sexta-feira, num momento de pandemia, que é bastante difícil, mas nós conseguimos ter essa capacidade intelectual para realizar essa empreitada de uma forma brilhante. Muito obrigado, boa noite, ótimo final de semana para todos e todas e até a próxima.